Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 8 de junho, dia em que celebramos a solenidade de Pentecoste. E é com muita alegria e munidos do Espírito Santo que convido você, convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus. Sermos iluminados por essa palavra. Hoje, refletindo o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, o lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, há um sopro que não vem do vento, há um fogo que não consome, uma voz que não ecoa nos ouvidos, mas no coração. É assim que a liturgia de Pentecoste nos convida a experimentar o Espírito Santo, não como uma força distante ou abstrata, mas como o próprio hábito de Deus, como o próprio hálito de Deus, que nos envolve, nos transforma, nos impulsiona para além de nós mesmos. O Evangelho dessa liturgia, desse dia de hoje, nos mostra algo extraordinário. Os discípulos, antes fechados no medo, reunidos em torno de Jesus ressuscitado, recebem dele o dom que os refaz por dentro. Então veja que João descreve esse momento como uma simplicidade que esconde uma revolução. Recebei o Espírito Santo. Não é apenas um ritual, mas um renascimento. A mesma comunidade que antes vacilava, agora é recriada. Não por mérito humano, mas pelo sopro divino que as torna corajosa, que as torna unida e missionária. Quantas vezes, meus irmãos, queridas irmãs, nós hoje nos sentimos como aqueles discípulos, encurralados por incertezas, divididos por conflitos, paralisados pelo medo de assumir a nossa fé. Pentecoste nos lembra que o Espírito não é um presente apenas para o passado. Ele é a força que ainda hoje pode reunir o que está disperso, reacender o que se apagou e dar voz aos que se calam. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, ao visitar os seus discípulos depois de ressuscitado, Jesus desejou-lhes a paz e soprou sobre eles o seu Espírito. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz é o fruto do Espírito Santo. Por isso não podemos separar a paz de Jesus do seu Espírito. No nosso batismo, nós também recebemos o Espírito Santo e ficamos com o coração repleto de sua paz. Por isso não podemos perceber que quem tem o Espírito Santo tem paz no coração e sente o amor do Pai e do Filho. Precisamos ter essa plena certeza de que quem tem o Espírito Santo tem paz no coração. Sente o amor do Pai e do Filho. Sente o amor de Deus e de Jesus. Quando temos convicção do amor de Deus em nós, também experimentamos a paz no nosso coração, pois provamos da misericórdia do Pai na certeza de que os nossos pecados serão perdoados. Nunca precisaremos trazer a nossa alma atribulada pelos acontecimentos do mundo, pois se recebemos o Espírito de Jesus no nosso batismo, com ele também recebemos a sua paz. A nossa carne é fraca e se ressente, porém, o nosso coração está firme porque Jesus é quem nos assegura: a paz esteja convosco e recebei o Espírito Santo. Amado povo de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs,
somos enviados a levar ao mundo a paz e o amor de Cristo que experimentamos com o poder do seu Espírito. O Espírito Santo é quem nos envia, nos acompanha e nos motiva a ir em frente na nossa caminhada e nos sustenta nas batalhas que travamos no nosso dia a dia. Portanto, é também Ele que nos tira das acomodações. É o Espírito Santo que nos faz enxergar as coisas do céu, que foge da nossa visão humana. É o Espírito Santo que nos induz a enxergarmos claramente. Portanto, nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, faça a seguinte reflexão. Você tem tido experiência com o Espírito Santo de Deus? Você sente o seu coração em paz, mesmo que o mundo ao seu redor esteja desabando? A que o Espírito Santo tem lhe motivado? O que você entende por renovar a face da terra? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que o seu Espírito Santo nos recrie inteiramente, de modo a banir para longe de cada um de nós todo medo, toda insegurança que nos impede de dar testemunho do reino de Deus. Peçamos ao Pai que esse Espírito Santo nos encoraje a estarmos sempre na missão, anunciando os dons e vivendo com alegria a luz do ressuscitado. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo, repleto, cheio da luz do Espírito Santo, e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo, agora e sempre. Amém.